Olá a todos, estamos aqui mais um programa Jesus Vida e Salvação. Que Deus possa estar abençoando a você. Sem mais delongas, convido a você a se inscrever no canal, ativar o sininho, para que Deus possa estar nos abençoando, fazer com que esses testemunhos cheguem com o maior número de pessoas possível. Estamos aqui com a nossa convidada, Irmã Hilda, Pai do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus. Irmã Hilda, para quem não assistiu, está aí o link, eu vou deixar para vocês, da primeira participação, que conta o testemunho de vida, até o momento que Deus alcançou ela, que ela aceitou a Jesus como Salvador. Se você não assistiu, já te convido, assista a primeira parte do testemunho da Irmã Hilda. E como é muito grande, a gente precisou, né, Irmã Hilda, a dividir aí em partes, né? Isso. Conta um pouquinho de onde você é, para quem não assistiu. Então, eu sou aqui do Rio de Janeiro, na cidade de Barra do Piraí, e como eu disse no primeiro testemunho, né, nós terminamos ali contando como foi o meu encontro com Jesus, né, que foi numa tarde para a noite, em que eu trabalhava numa loja, e ali eu morri numa cadeira, né, e eu morri na cadeira. E ia subindo para o céu, eu não tinha conhecimento do céu, porque, como eu disse no primeiro testemunho, né, nós éramos de uma realidade católico-espírita, né, espírita da linha de Umbanda, então não tinha conhecimento de céu, nada disso. E só que eu, quando estava ali morrendo e minha alma subindo, sabe, missionário? Então eu tinha certeza que ia para diante de Deus, só que do jeito que eu estava, minha alma aparecia para mim uma coisa escura. E eu tinha certeza, convicção, de que do jeito que eu estava indo, se eu chegasse diante do trono de Deus, daquele jeito, ele ia me lançar para um lugar muito ruim. Só não sabia dar nome para esse lugar. Sabia que era um lugar muito ruim. Mais tarde é que a gente vem aprender. Sim, né? Aí o momento que você parou contando o testemunho é que depois dessa situação você conseguiu, né, depois de muita luta, chegar até a igreja, né? E é um momento agora que a gente fica curioso para saber quanto tempo de evangelho que a irmã tem. Então, graças a Deus, eu aceitei a Cristo como meu Salvador no ano de 1980. Você tinha quantos anos? Tinha 17, para fazer 18 anos. E me batizei em 1981, e nesse período de um ano, Deus fez grandes coisas nas nossas vidas. Muita coisa. Por quê? Porque, missionária, a nossa vida, como eu disse no primeiro testemunho, nós tínhamos uma vida muito conturbada, né, muito conturbada. Tinha aparência de família feliz, de que estava tudo bem, mas no fundo, na vida espiritual, nada ia muito bem, nada ia bem. E então eu me lembro que quando aceitamos a Cristo como Salvador, as coisas não foram muito fáceis, porque é um contraste. Hoje nós temos aí um assunto na mídia em que se não está podendo mais falar, né? Se você é de uma determinada, se você confessa um tipo de fé, você não pode falar de outro tipo de fé que alguém professe, mas a Bíblia também nos ensina a falar a verdade. Então a minha verdade é essa, que quando eu faço a transição, né, da Umbanda catolicismo para a Igreja de Jesus, né, então grandes foram as transformações. A primeira coisa que acontece na minha vida quando eu determino meu coração, aceito a Cristo como meu Salvador, naquela Semana Santa do fatídico ano em que, né, o inimigo estava me perseguindo para me matar. O cerco estava fechando em cima de mim. Então eu fatalmente, com certeza, eu iria mesmo dar cabo da minha vida por aqueles dias, se o Senhor se o Senhor não tivesse marcado aquele encontro comigo. Então, depois, não sei se vocês lembram, no primeiro testemunho eu digo que nós, quando estamos lá no mundo, você é ali abordado por cartomante, você é abordado por espíritos que manifestam, né? Entidades que manifestam falando passado, presente e futuro, mas você, quer dizer, como você está à mercê daquele conhecimento, daquela limitação de fé, qual o seu caminho? A única saída que você tem é acreditar em tudo que eles falam. O evangelho é diferente.
No Evangelho, quando você aceita a Cristo como Salvador, Jesus vem conversando com você acerca do seu passado e mostrando os momentos que ele esteve lá, naquele passado, e deu o livramento. Igual aconteceu comigo, já no período de estar na igreja, estando na igreja, ali nos cultos, em oração, já conhecendo a palavra. Um dia eu estava na minha varanda, que eu cheguei do meu trabalho, minha mãe não tinha chegado do culto ainda, eu não tinha a chave de casa. Eu me sentei na varanda e olhando para o céu muito lindo, muito estrelado, ali ainda na cidade de Paulo de Fronten, que muitos conhecem como Rodeio. Então, eu olhando para o céu, assim, um céu muito estrelado, de repente tudo parou, as estrelas pararam de brilhar, o tempo deu uma parada e eu comecei a ouvir a voz de Deus. E o Senhor Jesus falava comigo, eu conversando com ele, falando das maravilhas, falando como o céu é lindo, porque eu não tinha esse prazer antigamente, né? Porque eu não tinha alegria, eu não tinha expectativa de vida. Mas naquele dia eu sentadinha ali esperando minha mãe, minha avó, o pessoal chegar da igreja, olhei para o céu e comecei a conversar com Deus. E enaltecer a glória dele, coisa linda, que céu lindo. De repente Jesus começou a falar comigo. E Jesus veio conversando comigo, a voz dele soava no meu ouvido ao mesmo tempo, falava dentro da minha mente, dentro da minha cabeça. A voz do Senhor falando comigo e falando, filha, você é muito amada por mim. Você lembra aquele dia? Jesus começou a me conversar comigo e me lembrar momentos difíceis da minha vida, em que, como ainda uma criança, eu me sentia sozinha, eu tinha indagações sobre o céu, eu tinha indagações sobre o céu não, sobre a vida após a morte, eu tinha indagações sobre morte, eu tinha indagações sobre muita coisa. E aí o Senhor Jesus falou comigo, que teve uma vez eu perdi uma madrinha minha, que era tia da minha mãe, irmã da minha avó, eu amava muito aquela tia, ela era minha madrinha de batismo. Eu só a via uma vez por ano, mas ela era tão amorosa, que uma vez por ano que ela me via, que a gente se encontrava, era bastante para me encher de amor para o ano todo. Então, quando ela faleceu, que eu soube, mesmo sem ter consciência do que é morte, eu fui para trás da minha casa e chorei muito, eu tinha uns 8 anos de idade. Eu chorei muito e dizendo assim, agora acabou, não tem mais ninguém que me ama nessa terra. Aí então o Senhor Jesus veio me lembrando essa história e falou, lembra filha, quando você estava ali atrás da sua casa, com 8 anos de idade, chorando muito, e você disse assim, agora pronto, não tem mais ninguém que me ame nessa terra. Aí o Senhor disse assim para mim, eu estava lá do teu lado, eu Aleluia. vi o teu choro. Glória a Deus. Aí você lembra, filha, quando você subia lá no morro, com aquelas literaturas escondidas para ler, eu estava ali palestrando contigo, eu tenho uma grande obra com você. Aí o Senhor foi mostrando. E Jesus, ele foi falando comigo os livramentos, sabe, missionário? Uma vez, quando eu tinha mais ou menos de 11 para 12 anos, meu pai já havia, 12 para 13, meu pai já havia falecido, e eu tinha uma outra madrinha de crisma, chama-se Antônia. Então ela, e eu de repente eu quis ir na casa dela, sem falar com minha mãe nem nada. Acabei as aulas, saí da escola e fui para lá, peguei um ônibus, tinha um dinheirinho na bolsa, peguei um ônibus, fui para lá, para um bairro chamado Santanésio, um bairro muito conhecido aqui em Barra do Piraí. E eu fui para lá, mesmo sem saber, achando que eu sabia onde era a casa dela, mas eu não sabia onde é a casa dela. E eu entrei, chegando lá, o ônibus me deixou em um determinado lugar, e um caminho muito parecido com o dessa minha madrinha, eu comecei a andar naquele caminho, eu só via eucalipto, porque era ali, quem dominava no local, é uma fábrica que está lá até hoje, chamada Papel Piraí. Ela fabricava papel para embalar cigarro, papel de vários tipos. E então eu comecei a andar, e eles tinham uma plantação de eucaliptos em volta, que era para purificar o ar, aquela coisa toda. Aí eu fui andando, e eu entrei numa mata fechada, de repente eu me vi perdida. Olhar para um lado, a árvore para o outro, eu estava perdida, já estava dando 6 horas da tarde, e eu não conseguia sair de dentro daquela mata. Do nada, e eu comecei a chorar, mas do nada, assim, do nada, de repente, do nada, aparece um homem alto, negro, sabe, de um chapelão na cabeça, como se alguém estivesse trabalhando na roça e muito sol, com uma enxada, e ele passou por mim e disse assim, menina, o que você está fazendo aqui? Eu disse, eu estou procurando a casa da minha madrinha Antônia, meu padrinho Francisco, só conhece? Ele disse, mas você está muito longe da casa dessa senhora?
Vem cá que eu vou te ajudar. Não tenha medo, não. Venha cá que eu vou te ajudar. E ele foi saindo comigo, ele saiu de dentro daquela mata comigo, e já aparecemos ali na pracinha. Em frente à pracinha era a casa da minha tia, do outro lado, que é em frente a um clube que tem lá, não sei se ainda funciona. E ele disse: tá vendo aquela casa lá? Lá é a casa da sua tia. Aí quando eu virei para trás, não vi mais aquele homem, nunca mais na minha vida. Hoje eu tinha uns 12, hoje eu estou com 60 anos, eu nunca mais vi aquele homem na minha vida. Aí Jesus, nesse dia que Jesus estava conversando comigo na varanda, ele disse: você lembra aquele dia? Eu estava lá, eu enviei um anjo para te libertar, para te livrar, eu estava lá. E o Senhor foi conversando comigo muitas situações, e eu pude então ter compreensão, entendimento, por que eu passei por aquilo lá atrás. Então, a diferença do evangelho, né, da vida com Deus, para a diferença da vida em outras religiões anteriores que eu havia passado, era essa, porque Deus, ele cuida de você, e ele, quando ele permite uma situação acontecer na sua vida, não na mesma hora, mas com o tempo, ele sempre esclarece para você por que você passou, o que foi que aconteceu. E assim, ali firme na igreja, só que, sabe, missionária, a gente continuou ali com perseguições espirituais. Por quê? Não combatendo aqui, não falando mal de quem vai nos ouvir e que ainda está dentro de uma umbanda, dentro de uma quimbanda, dentro de uma macumba que a gente fala, né? E tal, no espiritismo, nessa linha, não ferindo você, nem te ofendendo. Só estou contando a minha verdade, tá? A verdade que eu vivi. Então, nós continuamos sendo alvos de bruxarias. Minha mãe, ela estava se preparando para batizar. Minha mãe, às vezes, o missionário, né, o pastor, mesmo antes da gente batizar, ele dava oportunidade para a gente pegar o microfone lá na frente, cantar, falar o que a gente quisesse, ler uma palavra. Minha mãe, quando pegava o microfone na mão, que ela ia abrir a boca, só saía ponto de macumba. Ela ia abrir a boca para cantar um período ainda de libertação. Ela vinha a ponto de macumba, ela entregava o microfone e descia chorando. Nós, às vezes, a gente estava se arrumando para ir para a igreja, do nada, gente, do nada. Arranjava uma briga entre nós tão grande, do nada. E a gente, cada um saía triste para um lado, ninguém ia para a igreja. Tinha vezes que eu, por exemplo, geralmente eu que ia mais atrasada, porque eu trabalhava no comércio, então geralmente a loja fechava tarde, e eu não gostava de suada e para a igreja. Então eu geralmente ia em casa correndo, tomava um banho, me trocava e ia para a igreja. Então quantas vezes, gente, que eu pegava minha roupa, como só tinha eu em casa, a gente tomava banho, saía enrolada na toalha e ia para o quarto se trocar. Olha, quantas vezes eu com a roupa em cima da cama, separada, roupa íntima, peça íntima, tudo. Quando eu saía, deixava lá em cima da cama, saía para ir para o banheiro. Quando eu saía do banheiro, tomada banho, enrolada na toalha para me vestir, cadê a roupa? Sumia. A roupa desaparecia. Ou desaparecia a blusa, ou desaparecia a blusa e a calça, porque eu usava calça comprida nesta época. Então era uma luta. Quando não desaparecia a roupa, desaparecia o calçado. Todos a gente não conseguia achar. E não era um, dois pares que a gente tinha mais. Mas eles desapareciam. Onde que tá? E aquela briga, um acusava o outro. Era uma confusão. Ainda hoje, né? Até na casa de muitos crentes, né? Acontece. Vai horário de culto, principalmente culto de libertação. Olha, uma coisa, né, que acontecia uma luta muito grande. Era na hora, quando aquele espírito maligno que estava ali operando, aquela entidade, estava operando para impedir, para atrapalhar a gente para a igreja, quando ele não conseguia impedir na roupa, tal, o que acontecia? Chave de casa. Cadê a chave para trancar a porta? Quantas vezes a gente saiu e deixou a casa aberta? Ou minha mãe não foi porque a casa ia ficar aberta? Entendeu? Porque a chave desaparecia. Quando passava o horário que ele via que não tinha vencido, gente, a chave aparecia exatamente no mesmo lugar, na fechadura. A chave aparecia em cima de uma televisão. Entendeu? Então era uma coisa assim, uma batalha espiritual, para quem não acredita, mas eu digo para você, desperta nesta hora, porque a batalha espiritual, ela é real, não é invenção de crente, não é invenção de crente, tá? Não é invenção de espírita, ela é real. A batalha espiritual, ela é real. Aí, teve uma certa vez, sabe, missionária, que
aconteceu comigo uma coisa muito grave. Na época em que eu aceitei Jesus, eu namorava um rapaz, a gente era noivo, estava com um projeto de se casar, só que ele não quis caminhar junto comigo, ele não teve a mesma vontade, ele até ia à igreja e tudo, mas ele não teve a mesma vontade de servir a Deus como eu tive, entendeu? Quando eu conheci a palavra de Deus, eu me apaixonei por Jesus de uma tal forma, se o pastor falasse, Hilda, para agradar a Deus, tem que pular do prédio de 10 metros lá embaixo, eu faria. Porque o que Jesus fez na minha vida, do buraco dele que ele me tirou, do fundo do poço que ele me tirou, sabe, no lugar de medo, por isso que a Bíblia fala, no lugar de ansiedade, no lugar de medo, o Senhor vai te dar espírito de ousadia, isso é verdade. O Senhor me deu um espírito de ousadia muito grande. Então, esse rapaz que a gente namorava, ele não acompanhou. Mais tarde, graças a Deus, eu ganhei toda a família para Jesus, para a glória de Deus. Então, a gente namorava e ele não ia, ele ia à igreja, mas não quis o compromisso. Então, o que aconteceu? Eu determinei, então, que te dá um basta, que não dava mais para continuar. Eu escolhi Jesus, ele me pediu para fazer uma escolha, eu fiz a escolha, escolhi Jesus, e nesse meio tempo eu fiz uma mudança de uma igreja, né, que eu aceitei a Cristo. Qual foi a igreja que você aceitou Jesus? A Igreja do Evangelho Quadrangular. Fiquei por 2 anos lá, aprendi muito, aprendi tudo que eu conheço do Senhor, aprendi a ler palavra, a fazer a obra do Senhor e tal, mas houve um tempo em que o Senhor falou comigo que o meu tempo naquele local estava terminando. Só que eu não sabia o que Deus ia fazer, como que ia ser. Eu até fiquei com muito medo. Meu Deus, será que eu vou me afastar? Não, não era isso. É que Deus tinha um projeto para a minha vida, para me mudar de igreja. Então, no final daquele ano de 1983 para 84, eu me mudei para uma Assembleia de Deus. Né? Tinha limitações com veste, são as doutrinas de regulamentos internos da igreja. Diferente, né? O regulamento diferente. O regulamento interno dessa Assembleia de Deus que eu fui era diferente. Aí que mesmo que o namoro foi embora mesmo, né? O noivado acabou. E o que acontece? Então, só que eu tinha um inimigo lá, que enquanto eu estava nessa igreja, esse inimigo, ele interferia na minha vida e eu não sabia. Nós estávamos namorando assim, muito bem, a gente não brigava, a gente se dava bem, do nada, do zero, do nada, aparecia um motivo para a gente brigar, ficar triste um com o outro. E aquela tristeza de 1 semana, 2 semanas. Mas do nada também a gente reatava. Se consertava ali, reatava, tal, tudo mais. Aí eu vim descobrir mais tarde que ele tinha uma pessoa, não vou falar aqui, tá, irmãos? Não, eu poderia dar detalhes, não vou dar, porque envolve pessoas que muitas outras pessoas conhecem, então não vou dar detalhes nem de nome, nem de nada, nem de grau de parentesco. Então, existia um rapaz, tá? Uma pessoa que era comum, amigo comum meu e dele. E esse rapaz, quando ele ficava com raiva desse namorado, ele era bruxo, ele começou na Umbanda, depois foi para a Quimbanda, depois foi para a maçonaria, foi bruxo de grau alto de maçonaria. Ele fundou centro de candomblé em Paracambi. Aí ele interferia na nossa vida emocional, sentimental. Ele ficava com raiva, porque ele tinha uma amizade muito chegada, ele ficava com raiva dele ou de mim, por algum motivo, ele ia lá, fazia uma bruxaria para nos afastar. E a gente se afastava. Sofria um para cá, outro para lá. Só que quando eu passei para a Assembleia de Deus, que o namoro terminou e ele não tinha mais o que fazer conosco, porque eu tomei uma decisão, eu sempre fui muito segura, sabe? Por isso que a gente fala que a cruz do Calvário não traz caráter. Ela melhora o caráter da pessoa, mas hombridade você aprende dentro da sua casa, né, com a sua família. Desde pequeno. Isso, a sociologia, né, a ciência das sociais, elas falam isso, que você é produto do meio que você convive. Então, eu sempre tive assim, aquela palavra
firme. Se é, se não é, não é. Isso eu aprendi na convivência da minha família. Então, o que aconteceu? E eu era assim, se acabei aquele relacionamento, não voltava atrás. Então, realmente eu acabei por causa de Jesus, então não voltei atrás. Sofri muito, aquela coisa toda, mas eu aguentei firme. Então você teve que abrir mão, começou, né, o período de aceitar Jesus, ele envolve o pós, né? Do próximo passo é começar a abrir mão, né? Abrir mão das coisas. Não é só abrir mão não, sabe, missionário? Porque as coisas começam, o mundo começa a te odiar de verdade. Primeira coisa que aconteceu comigo muito forte foi os amigos, que eu achava que eram amigos, mas todos me voltaram as costas e achavam que eu estava louca, principalmente quando eu mudei de uma igreja para outra, que eu comecei com as vestes diferentes, né, cabelo, tudo e tal, e então tinha gente que tinha me taxado como louca. E o ano era? 83. O ano que a Assembleia de Deus usava os homens chapéu, manga até aqui. Pelo menos nessa igreja que a gente congregava. As mulheres eram bem... Eu usava manga comprida, saia abaixo do joelho, coque na cabeça, não podia ir para salão, não podia pentear cabelo. Pentear não. Alisar cabelo, pintar unha, nada disso. Hoje eu era toda trabalhada nisso tudo. A Assembleia já tá mais, né? Hoje mas, tá entendeu? Mais. Eu era toda trabalhada nisso tudo. Mas eu vou saia chegar abaixo do joelho. Não, eu nem saia, eu não usava. Eu detestava saia. Não usava saia. Lá pra cá, não, saia, Deus me livre. Eu falei, nunca que eu vou botar uma saia na minha vida. Meu short era assim, um palminho, o mais comprido, dá uma bermudinha no meio da coxa. Então, o que acontece? Então, ali um dia, eu já estava na Assembleia de Deus, já estava ali dirigindo um grupo de crianças, seguindo direitinho, sabe? Que eu nunca me arrependi nada. Nunca me arrependi, não me arrependo de nada que eu fiz por amor ao meu Senhor. Então, como eu disse para vocês, a primeira coisa foi os amigos, depois foi o trabalho. Nunca mais eu consegui trabalho no comércio de Paulo de Fronten, por causa das vestes que eu usava, porque a pessoa fala, não tem como que diz, preconceito. Tem sim, um cristão de determinadas denominações, eles não conseguem trabalho em qualquer lugar. E quando conseguem, tem que se submeter aos padrões do trabalho. Pastores liberavam na época, não, calça comprida. Não, se a gente quisesse, se a gente não tivesse um compromisso a mais com o céu, porque o meu caso é um compromisso que eu tive com o céu, então eu até poderia, porque chegava na hora do culto, só botar a roupa de crente e ir. Mas não, o meu caso com Jesus foi mais embaixo. Não fiz voto. O Senhor que marcou um encontro de verdade comigo. Vou contar para vocês. Vou contar o assunto, tá, da perseguição, depois eu volto aqui no voto. Então, o que acontece? Aí, no final de ano, eu era dirigente de criança, já estava há 1 ano na Assembleia de Deus, e era dirigente de criança, tá? E o que aconteceu comigo? Eu comecei a ficar muito estranha. Eu era uma jovem ainda, mas eu era de jejum, consagração, ia para vigília, ia num monte e tal, ver evangelismo. Eu era uma crente atuante, uma cristã atuante, cristã mesmo. Mas eu comecei a ficar estranha na igreja. Dentro da minha casa, as pessoas passavam a me tratar muito mal. Na igreja, as pessoas não falavam comigo. E eu entrava às vezes na congregação, eu começava a ouvir nos meus ouvidos, eu começava a ouvir o pensamento das pessoas. Como se eu estivesse tendo uma revelação. Como eu tinha o dom da revelação, eu estava acreditando que aquilo ali é Deus que estava me revelando. Eu ouvia coisas horríveis que estavam na mente das pessoas, olhando para mim, pensando de mim. Hoje você sabe que não eram as pessoas. Não, né? era... Então, o que acontece? Eu vou chegar lá. E isso, eu fiquei em casa 1 mês e falei com Deus assim, olha Jesus, até que eu vou mais para a igreja. Eu não vou mais. Lá eles não me querem lá. E só a única coisa que o inimigo tentou nesse período, ele não conseguiu, é colocar em mim o desejo de suicídio. Porque se fosse no tempo que eu não tinha Jesus, eu tinha tentado me matar também. Mas ali o espírito de suicídio nunca mais. Só que como eu sabia que suicídio, quem se suicida, corta um atalho mais rápido para o inferno, porque quem se suicida é homicida de si mesmo. Então a Bíblia diz, não matarás. E lá em Apocalipse diz que ficarão de fora os cães, feiticeiros, homicidas.
E o suicida, ele não é suicida, ele é homicida, porque ele mata a si próprio. Então, ele é um homicida. Sim. Aí, então, eu tinha já essa palavra, já tinha essa libertação em mim. Então, eu sofria, o que me restava, sofrer e me fechar. Então, gente, eu não tenho como explicar para vocês em palavras o que eu passei nesses 30 dias. Foram os piores dias da minha vida. Eu passei como a pessoa fala, estou vivendo no inferno. Eu passei. Porque era uma situação difícil, a Bíblia não me satisfazia, porque a palavra de Deus não me alimentava, e eu estava ali como se eu estivesse numa bolha e que nada me atingia, nem bem e nem mal. E ali naqueles 30 dias, e eu fiquei assim, não vou mais para a igreja, não quero mais saber, não vou, Jesus, voltar para o mundo. Não vou abandonar o Senhor, mas eu vou ficar em casa. Você que está aí me ouvindo e que tem essa vontade de não encaminhar para a igreja, não tem vontade, vigia. Porque você pode estar sob um ataque espiritual e não sabe. E eu estava e não sabia. Até que um dia chegou uma irmã na minha casa. Ele disse, Hilda, eu vim aqui porque o pastor disse que quer todas as dirigentes de criança na igreja nessa semana, no primeiro culto de criança do ano. Aí, eu nunca fui de fazer malcriação. Falei, tá bom, as irmãs entraram, conversaram comigo e eu lá quieta. Mas as irmãs também, irmãs profetas, sabe, irmãs de revelação, Deus fechou a revelação delas, nem elas souberam o que estava acontecendo comigo. A importância de a gente olhar alguém na igreja muito calado, quieto, sumiu da igreja, ir atrás. Isso. Hoje em dia tá mais difícil. Quase que eu perdi a vida, que vocês já vão saber, por causa que os irmãos não perceberam. Essas irmãs só foram lá na minha casa porque o pastor, elas tinham tido na igreja, num culto de doutrina de terça-feira, e o pastor disse que na quinta-feira queria todos os dirigentes de criança na igreja para o primeiro culto infantil do ano. Uhum. Como a única dirigente de criança era eu a responsável, tinha outra, mas era a segunda, Aí lembraram então de você. elas tiveram que ir na minha casa. Céu, né? Tiveram que ir na minha casa. Deus, né? Gente, olha, eu nunca duvidei do amor de Deus por mim. Porque esse culto foi o amor de Deus por mim. O que aconteceu? Como eu disse para vocês, eu nunca fui de desobedecer a ordem, ainda mais do pastor. Uhum. O amor que eu sempre tive por Jesus me impede de desobedecer, de ser desrespeitosa com quem quer que seja de liderança da igreja. Até uma criança de um membro da igreja eu não tenho coragem de fazer desrespeitar. O que aconteceu? Eu fui, aí na quarta-feira, como eu não tinha dinheiro de passagem, que era numa outra cidade, eu estava em Pau de Fronteira e o culto seria em Paracambi, eu tinha que ir lá na congregação pegar o dinheiro da caixinha de passagem. Fui, gente, que dificuldade para chegar naquele local. Que dificuldade. Minha perna doía e alguma coisa gritava no meu ouvido, volta boba, não vai pro culto não. Mas eu cheguei lá. Cheguei muito cedo. Aí comecei a conversar com o irmão, fui. Começou o culto. E nem eles notaram que eu estava diferente. Só notaram a minha falta. Aí chegou no culto e tal, aí no finalzinho do culto, eu falei com a irmã, a segunda dirigente minha. Ela já dorme no Senhor. Falei, irmã fulana, nós temos que amanhã eu tenho que pegar o dinheiro na caixinha, porque amanhã o pastor quer todo mundo lá e a gente não pode faltar. Ela olhou dentro da minha cara, botou o dedo na minha cara e disse, olha, eu não vou deixar minha filha aí. Se as outras irmãs quiserem deixar ir com você, porque você é responsável. E jogou na minha cara assim um presentinho que as crianças tinham comprado para me dar no Natal, mas eu não fui à igreja. Eu estava um mês sem a igreja. Meu Deus. Ela jogou aqui, tá aqui o presente que as crianças iam te dar, que tu não apareceu. E quase me deu na cara. Só Jesus. Mas como eu sabia quem eu cria, quem eu servia, eu nem liguei. Eu falei, eu vou pro culto e eu vou. No outro dia eu fui com 3 crianças só, mas eu fui. Aí chegamos lá, na hora do culto, chegamos em cima da hora, o ônibus atrasou. Fui. Chegou lá, o que aconteceu? O culto não foi de crianças. Deus tinha dado ordem para o pastor. Quando eu cheguei, a igreja super lotada de pessoas não cristãs.
Meu Deus. O pastor tinha recebido de Deus uma ordem de transformar aquele culto num culto de libertação e botar um carro de som e panfleto, convidar a vizinhança toda para aquele culto. Porque estaria conosco um pastor que já dorme no Senhor, um homem de Deus, um profeta. Que Deus, tem pessoas que duvidam, que tem pastores, né, profetas na internet que revelam CPF, RG, e Deus faz, para Deus não é nada. Um Deus que abriu uma vermelha não vai saber o número do seu RG? Não vai saber o número do seu CPF? O dia que tu nasceu? Olha, esse pastor Manuel é um pastor presidente da Assembleia de Deus lá de Petrópolis, a igreja dele tem até hoje lá. Pastor Celestino. Aí o que aconteceu? Chegamos lá, começado e tal, muita gente na igreja, até estranhei, muita gente na igreja e tal. O que tinha acontecido? Não era mais culto de criança, porque Deus tinha dado ordem para o nosso pastor transformar aquele culto num culto de libertação, porque estava ali o pastor Manuel Celestino, lá de Petrópolis, presidente de uma igreja, grande igreja da Assembleia de Deus em Petrópolis. Ele era membro da nossa igreja na época, ele era pastor do nosso ministério. Sim. E o pastor Manuel era um homem cheio do poder de Deus, que o pessoal fica aí duvidando de que Deus não revela CPF. Poxa, se Deus abriu ele mudou normal. Isso, mudou para um culto normal, não, um culto de libertação anormal, porque foi um mover muito grande. Aí o que aconteceu? Mas teve uma determinada hora do culto que o pastor falou com o meu pastor assim, que dia que é amanhã? Aí meu pastor foi numa folhinha que tinha no púlpito, olhou, dia 13, sexta-feira 13. Falou assim, ó, Deus está revelando para mim que tem aqui dentro uma jovem que o nome dela foi entregue a Zé Pilintra e despachado num barco para Iemanjá no dia 31 de janeiro. Meu Deus. Esse pacto fizeram com o Zé Pilintra para essa jovem morrer na sexta-feira 13. Meu Jesus. Seria no outro dia. Aí meu pastor, ele falou, onde está você, jovem? Aí eu falei, e agora? Fiquei na dúvida. Eu sentia que era comigo, o meu coração disparava. Eu falei, e agora? Como que eu vou falar lá na frente? Que o nosso pastor ele não gostava. Quando tinha alguém que entregasse a revelação, se a revelação fosse boa, a gente podia ir na frente. Se a revelação fosse de pecado, qualquer coisa, pra gente aguentar e falar com ele depois. Pra não passar vergonha. O pastor não passar vergonha. Porque ele tinha que... Porque ele também era profeta, irmã. Mas não é porque você é profeta, é usado por Deus, que tudo Deus tem que falar com você. Sempre. Por isso que a gente tem outros profetas. Por isso que a gente tem muita resistência. Quando aparece alguém no culto, profetizando para 200 crentes no culto. Gente. Tem gente que... Deus pode fazer, porque ele pode fazer tudo. Mas, né, fica naquela dúvida por isso. Meu pastor ele falava, olha, vocês, quando der uma revelação para vocês, não é que eu estou ajudando vocês a ficar no pecado, porque depois ele botava a gente, sabe, tirava as comunhão, ele dava ali que os católicos falam penitência, aí a gente ficava afastado de ceia, né, e aquela coisa toda. E o que aconteceu? Mas aquele dia não tinha como eu ficar no banco. Aí eu fui lá pra frente, meu pastor ainda ficou assim, ó, fez assim pra mim, eu falei, ó, pastor, não vou fazer nada. Aí fui lá pra frente. Aí não entendeu nada, a gente não combinou. Eu levantei a mão, ele falou assim, a jovem? Eu levantei a mão, pastor, eu senti que fui eu, sou eu. Aí veio outras duas jovens junto comigo, ela falou, não é nenhuma de vocês duas. Vou orar por vocês, mas não é vocês. Aí eu peguei, não tive jeito, fui lá pra frente. Aí ele, é você mesmo. Ó, Deus manda dizer pra você desse jeito. Eu não vou falar pra você quem foi, o que foi feito. E quem foi. Porque o Senhor está falando pra mim que você é uma jovem de oração. Hoje você vai entregar um jejum, você vai entrar num jejum. Meu Deus. Tá? E Deus, amanhã, quando você entregar o jejum, o Senhor vai falar contigo. Aí fui pra casa, o culto acabou tarde, cheguei mais de meia-noite, e nesse tempo, nessa igreja, o pastor ensinava pra gente que o jejum deve ser entregue à meia-noite, né? Porque é começando um dia, de um dia pro outro. E aí, e eu falei, cheguei em casa meia-noite, 5, não pude mais comer. Aí falei, entreguei, muito temerosa, né? Orei ao Senhor e tal. Só que tem uma coisa, gente, eu entrei em jejum e na oração. 8 horas da manhã, minha mãe, minha avó, meus irmãos, todos saíram de casa. Minha mãe não saía de casa nem para ir para médico. Ela só saía de casa para culto e para receber o pagamento dela uma vez por mês. Tirando disso, se encontrar minha mãe,
todo santo dia em casa, mas aquele dia Ela saiu. o Senhor tirou todo mundo. O dia inteiro, gente. Eu fiquei o dia inteiro sozinha, em plena sexta-feira. Fiquei sozinha em casa. Quando eu não... Aí teve uma hora que eu não aguentei mais ficar em jejum. Ia dar 3 horas da tarde. Falei, Senhor, agora eu vou entregar porque eu não estou aguentando. Fui orar. Era um primeiro Sem jejum que você comer, já sem fez? beber, sem tomar Primeira água. vez? Não, já tinha feito jejum, mas só que tem uma coisa, gente. Ficar sem comer uma coisa, entrar em jejum é outra. É outra, batalha diferente. Quando você entra em propósito com Deus, você que nunca bebe água de noite, você levanta com sede. Com fome. Você que não tem, entendeu? Não tem costume de entrar pão com mortadela, com presunto na sua casa. Naquele dia entra. Pois assim, me deu fome, me deu sede. E eu falei, não, 3 horas, não aguento, vou entregar. Gente, diante do Senhor, eu entreguei 3 horas da tarde, eu fui dobrar o joelho, que era na salinha onde tinha uma vitrola, que eu gostava de ouvir os louvores, que eu gostava de orar ali. Aí eu fui, gente. No lugar, essa sala é um tipo de um alpendre. Sabe quando você tem a sua casa e faz um puxadinho? Então o moço que a gente alugava, ele fez um cômodo a mais, fez assim umas vigas, pôs uma laje, construiu aquela casa ali em cima. Pois quando eu comecei a orar 3 horas da tarde, eu dobrei meu joelho. E daqui a pouco, quando eu comecei a orar, senti vontade de botar minha boca no pó. Quando eu coloquei o rosto no pó, de repente, gente, apareceu no meu portão. A minha portão era assim, em cima de si, uma escada para ir na minha casa embaixo. Na rua do hospital, em Paulo de Fronten, que eu morava. Quando, de repente, lá no portão aparece desculpa, um boi. Um boi tipo um veludo. A pele dele, o pelo dele, o couro, era um veludo. Aquele boi lindo, muito bonito o boi, não era feio não. No nariz dele tinha uma argola de bronze, de prata. O casco dele era como se fosse ferro. E ele arrebentou o portão da minha casa e desceu. Tudo você vendo na visão espiritual. Na visão, uma visão espiritual. Deus abriu minha visão espiritual, como se fosse realidade. Sim, eu sei. E o boi, quando ele começou a descer as escadas da minha casa, saía fagulhas de fogo. Sabe quando você bate uma pedra na outra? Saía aquelas fagulhas de fogo, de raiva, que ele pisava com aquele ódio. E conforme ele pisava, aonde eu estava orando, era um alpendre, balançava. Eu ouvi o barulho do vasculhante tremer. Sabe quando passa a carreta pesada? Sim. Lá quando passava o ônibus para Morro Azul, ou quando passava uma carreta pesada de galinha, que era o caminho ali, a janela da minha casa ela tremia. E quando nessa visão do boi, ela tremia, que eu ouvi o barulho da janela tremer. E esse boi chegou na minha porta da minha casa. E ele urrava com tanta ira. E ele já viu aquela dança do boi bumbá? Bumba meu boi? Exatamente igual aquela dança. Ele balançava de um lado para o outro com muita raiva, querendo entrar, ele não conseguia. E aí eu falava, Senhor, eu clamava e ouvindo, e naquela peleja ia meu corpo, em um lugar que eu estava tremendo pelo batido do pé dele. E eu dizia, Senhor, tem misericórdia, se esse boi entrar aqui, ele me acaba com a minha vida. Meu Deus. E aí ele naquela peleja, gente, aí teve uma hora que eu não aguentei mais, eu desanimei, praticamente desmaiei na oração. Eu não aguentei mais clamar. Eu falei, Senhor, não aguento mais orar, não aguento mais clamar. Aí eu entreguei, eu peguei a Bíblia ali, o Salmo 91, e terminei aquela oração. Quando eu olhei para a janela, estava noite. Meu Deus. Quando eu fui olhar no relógio despertador da minha mãe, sabe que horas eram? 8 horas da noite. Nossa, você ficou 5 horas. Eu batalhei em oração com aquele demônio, tá? Desculpa vocês, né, do espiritismo da Umbandinha, mas é o que a gente entende, sim. Tá? Que a gente sabe. Aquele demônio em forma de boi, eu lutei com ele de 3 da tarde a 8 da noite. Meu Deus. Mas aí o que acontece? No finalzinho da oração, aquele boi foi embora. Quando eu não aguentava mais pelejar, ele foi embora. Ele voltou, ele subiu as escadarias da minha casa. E saiu e desceu as escadarias da casa desse rapaz, que era o meu inimigo e não sabia.
que ele era contrário, ele que comandava a minha vida sentimental e ele que comandava a minha vida profissional, tá? Porque na minha vida profissional também ele fazia trabalhos de bruxaria para me atingir e passou a querer influenciar a minha vida espiritual. Depois de 1 ano, de 2 anos na igreja, 3 anos já no evangelho. Aí, enquanto eu estava na Evangelho Quadrangular, não sei porquê, ele não interferia tanto. Por quê? Porque eu ficava tão ocupada em controlar, em cuidar daquele namoro, da minha família, que eu não tinha tempo para cuidar da minha vida espiritual. Então, para o inimigo, a minha vida espiritual estava bom para ele. Porque eu não jejuava, eu não orava pela madrugada, eu não subia em monte. Jejum, então, eu só fazia final de semana. Eu trabalhava em supermercado. Eu não tinha tempo para orar, não tinha tempo para a minha vida espiritual. Então, ele não tinha que se preocupar com a minha vida na área espiritual. Mas na área sentimental, na área de família, eu só vivia ali mediando conflitos. Aí o que aconteceu? Ele sentou lá, ele desceu a escada da casa dessa pessoa, sentou feito um cachorro. Já viu boi sentar como cachorro? Ele sentou como um cachorro, cruzou as patas assim na frente, sentou feito um cachorro. Aí quem sai lá de dentro daquela casa? Essa pessoa, vestido como filho de Xangô, porque meu pai era filho de Xangô. Meu pai era Cambone, filho de Xangô. Qual era a roupa do meu pai, o uniforme do meu pai na macumba, na Umbanda? Calça branca, camisa marrom, colar roxo. Ele saiu lá de dentro, assim, vestido, com charuto na mão, fumando um charuto. E ele deu uma baforada de charuto e conversou com aquele boi e disse: e aí, como foi lá? Aquele boi virou para ele com muito ódio e falou assim: lá eu não pude entrar. Aí o Senhor, ali começou a minha libertação, foi aquele dia. Glória a Deus. Dali eu não parei mais, eu me levantei, me coloquei de pé diante do Senhor. Aí nunca mais eu me prostrei, que aí agora eu sabia que quando as coisas começavam a ficar esquisitas, eu já ia para o jejum, já ia para a madrugada, eu já ia batalhar. Missionária, que existem castas de demônios, Só só vão sair com muito jejum Muito e jejum muita e oração. oração. É verdade. Agora existem batalhas espirituais que Deus abençoa o pastor, né? Ora ali pela pessoa, o demônio é expulso, mas existem situações que Deus precisa de uma constância, né? E outra coisa que eu acho, missionário, uma coisa importante que você falou agora, que eu acho que o inimigo, ele conta com o crente, acha assim, que uma vez salvo, salvo para sempre. Aí o crente está tudo bem, se o marido briga é porque é o marido que é chato, se a mulher não dá conta do serviço, não dá conta, é porque é a mulher que é relaxada, se o filho é mal criado é porque é o filho que é rebelde, eles não olham com olhar espiritual para a situação. Aí o inimigo fica como? Fica tranquilo, fica beleza para ele, fica suave. Aí ele fica na casa fazendo o que ele quer, na casa de crente, sim, de crente que ora por libertação, sim, de pastores, dirigente de igreja de libertação também, ele fica tranquilo, tá? Por quê? Porque ninguém tá vendo ele lá. Porque tá todo mundo vendo que as atitudes, as ações que ele tá promovendo, tá todo mundo achando que é o outro que tá fazendo. E é ele bem ali escondido. Você entendeu? Sim. Teve uma vez que uma pessoa, uma irmã, me chamou para ajudar ela numa batalha. E essa irmã ativa, uma mulher super ativa, super limpa, muito uma dona de casa extraordinária, trabalhava fora da conta das crianças. Mas de repente essa mulher foi para cima de um sofá e ela não conseguia ter ânimo para lavar um copo. E ela veio e contou essa situação para mim. E quando nós fomos orar, na semana que ela orando da casa dela e eu da minha, ela disse que no último dia de campanha, que a gente ia se reunir para orar, né, se manifestou na frente da porta dela um cavaleiro, tipo Zorro. Ela disse que a gente, né, quem é um bandista, ela chama de capa preta. Ela disse que ela disse que ele se apresentou ali diante dela, porque Deus mostrando para ela que o espírito que estava sobre ela era esse espírito de capa preta que enrolou ela na capa e ela não tinha ânimo para fazer nada. Meu Deus. Ela não tinha ânimo para fazer nada. O máximo que ela conseguia, porque o marido trabalhava, o máximo que ela conseguia é arrumar as crianças muito mal para a escola. Depois que botava as crianças para a escola, ela ia para onde? Para cima de um sofá. Não tem jeito, E dali né? ela A gente só que saía. aceita o Senhor Jesus como Salvador, a gente entra numa guerra
uma batalha. Batalha não dá, não, a gente pode descansar. Isso. Batendo, E nesse caso, e nesse caso, missionária, dessa irmã, era uma pessoa da família. Uma pessoa da família que queria ver a destruição dela. Espiritual. Queria ver a destruição dela. Porque não suportava ver o ânimo que ela tinha para trabalhar, não suportava ver todas as conquistas que ela tinha dentro do lar dela. Entendeu? Então essa pessoa queria destruir a vida dela. Jesus. Só Jesus. E assim aconteceu comigo. E quando eu disse que não parava aí, né, que eu tinha lá as experiências com o Senhor, depois que aceitei Jesus, foram muitas batalhas. Essa foi a maior batalha? Olha, uma das mais graves, que quase me matou. E depois foi qual uma outra que você... Então, aí, o que aconteceu? O Senhor me abençoou. Eu me casei, né, com o pastor Geraldo, que na época era um obreiro da casa do Senhor. A história é muito linda, posso contar? Para quem é que conhece, foi os sinais que tem pessoal que fala assim, mas eu não tenho muita coisa. Tal. Eu falei, mas Jesus, para mim, as coisas que Jesus faz comigo, nunca é muito simples, sempre vem com raio e tremor de terra. Aleluia. E eu, então, estava na igreja já há 3 anos, na obediência do Senhor, resistindo para não voltar para o antigo namorado e tal. Aí teve um dia que eu falei, Senhor, será que o Senhor tem isso para mim, que eu vou ficar sozinha? E tal, aí o Senhor usou uma jovem de 13 anos e disse para mim que Deus tinha uma surpresa para mim, mas que eu escrevesse uma carta para Deus e esperasse que Deus tinha uma surpresa para me dar. E eu fiz essa carta, e nessa carta eu escrevi assim, Senhor, eu quero um casamento que eu possa fazer sua obra, então, que o Senhor abre as portas para mim da obra missionária. Que eu queria, eu não estava nem aí se eu ia casar, se ia ter filho. Eu queria fazer a obra do Senhor. E ali eu fiquei 1 ano com aquela carta para Deus. Até que um dia o Senhor disse assim, usou uma irmã e disse, filha, fica atenta, me busca pela madrugada, que eu tenho algo grande para te revelar. E eu fiquei atenta. E essa revelação durou 1 ano. 1 ano de oração pela madrugada e tal, passando por muitas situações que não convém aqui contar, muitas situações e muita prova. O Senhor, eu precisei sair da minha casa, né? Fui trabalhar fora, fiquei fora da minha casa, do meu lar e tal, e sofrendo muito. Sempre fui criada junto com a mãe, né? Barra da saia da avó e da mãe. E ali, então, um dia, eu precisei ir na cidade de Japeri. Acabei uma escola dominical, Jesus falou comigo no meu coração, o Espírito Santo disse, minha filha, vai na cidade de Japeri hoje. Falei, mas Senhor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, o que eu vou fazer lá sozinha? E a minha companheirinha de aventura tinha acabado de se casar. Aí o Senhor disse, vai. Eu falei, tá bom, Jesus, eu vou te obedecer. Mas, ó, se o trem estiver lá na estação, é porque é para eu ir. Mas se o trem não tiver, eu não vou, hein, Senhor? Eu vou para casa e à noite venho para o culto aqui. Gente, vocês acreditam, eu estou contando que vocês vão acreditar. Eu não fiz questão nenhuma, conversei com os irmãos no final da escola dominical quanto eu quis, dei atenção aos irmãos quanto eu quis, e tal, peguei o ônibus a hora que eu quis. Aí, trem, até hoje em dia ainda tem, mas aquele tempo era mais raro e tinha a hora certinha para sair. Cheguei na estação, gente, o que aconteceu? Quando eu soltei do ônibus de Nova Era, que eu fui para a estação, quem que estava lá? O trem. Mas por que ele estava lá? 1 hora de atraso. Falei, poxa, Jesus. Falei, poxa, Jesus, não tem como. Fui, gente. Só que naquele tempo, você embarcava no trem em Paracambi, você não pagava nada para ir para Japeri. Mas aquela semana as coisas tinham mudado e eu não sabia. Aí tá, peguei o trem, entrei. Chegou lá, quando fui atravessar, tinha que pagar. Eu não tinha dinheiro. Quem que estava em pé, em frente à roleta? Um diácono da nossa igreja. Aí ele me viu lá conversando com o rapaz da bilheteria e eu falei assim, não tem jeito, então eu vou voltar para trás. Aí ele ouviu essa história e falou assim, ei, jovem, o que você está fazendo aí? Eu falei, meu Manel, Jesus, eu vim aqui fazer uma obra, mas não trouxe dinheiro, eu não tenho dinheiro. Então eu vou ter que voltar para trás. Por isso não, se você veio fazer uma obra, toma aqui, me deu dinheiro para ir e para voltar. Pronto. Aí, gente, quando eu chego, que eu atravesso a roleta, e tinha aquelas roletas grandes, hoje não tem mais, quando eu atravesso aquela roleta maior, eu vejo um grupo de 4 rapazes, um sentado e 3 em pé, com chuteira de futebol. E eu sempre fui muito observadora.
Aí o Senhor mostrou, falou, quando eu atravessei a roleta, que eu vi esse rapaz sentado no meio dos três, Jesus falou, tá vendo esse moço? Vou te dar para esposo. E quem que era? Meu esposo, pastor Geraldo. E o que tinha acontecido? Era num domingo, não era? Depois, mais tarde, quando a gente se encontrou, eu fui descobrir que naquele dia ele estava sentado ali porque ele tinha marcado um jogo de futebol. Ele era, né, jogador profissional. E ele tinha marcado um jogo de futebol de pelado, de várzea, com os amigos, mas ele tinha ido para lá, para a estação, para avisar para os amigos que ele não podia mais ir. O que tinha acontecido? No sábado ele tinha aceitado Jesus como Salvador. Glória. Entendeu? Aí o que aconteceu? Entrou uma alegria no meu coração, que vontade de ir lá falar com aquele rapaz. Falou, nossa, sério que você não me conhece? Eu sou Hilda, você é meu esposo. Que vontade que me deu de ir. Mas eu era muito tímida, então não fui. Fui para a casa da irmã, que eu tinha a obra que o senhor tinha me mandado eu fazer lá. Quando eu cheguei na casa dessa irmã, fizemos a obra do senhor que tinha que fazer, fomos para a casa da irmã para almoçar e tal. O que aconteceu? Irmãos, o tempo todo, o que nós conversamos? Só sobre meu esposo. Só sobre o diácono que tinha desviado, que tinha voltado para Jesus e que tal, que a gente orou. Eu orei 2 anos por ele e não sabia. Não sabia que era ele. Não sabia que era por ele que eu orava toda quarta-feira. Eu propus, por causa da oração que me pediram por ele, eu propus no meu coração fazer um jejum toda quarta-feira pelos desviados. E eu orava pelos desviados toda quarta-feira. E colocava o filho da irmã Tita nas orações. E eu não sabia que o filho da irmã Tita seria o meu esposo mais tarde. Aí, ia conversando, e a irmã contando tudo, e falamos só sobre ele. 15 dias depois, teve aniversário do meu pastor, ele já tinha voltado para Jesus, e ele já tinha voltado para a congregação, que era lá de Japeri. Quem que estava lá na festa? Ele, só que eu não reconheci. Eu não o reconheci. Mas sim, eu fui lá na frente, tinha que entregar o presente para o pastor, representando a mocidade. Ele conta para mim, depois que a gente sentou para conversar, ele contou para mim que ele começou a clamar o sangue de Jesus, porque ele olhou para mim lá no púlpito e se apaixonou. Só que ele pensava que eu era esposa de um amigo dele que tinha casado, que é essa minha amiga, Maria, que eles estavam em viagem de lua de mel, e ele não sabia. Eles ficaram 1 mês de viagem, eles não estavam nesse culto. E ele pensou que eu era Maria, a esposa do amigo dele, que ele tinha, né, que ele tinha se desviado, tinha deixado para trás. Como ele não conhecia ela, achou que foi eu. Ele disse que olhou para mim, se apaixonou e começou a clamar o sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Depois, Jesus, estou me apaixonando pela esposa do meu melhor amigo, uma mulher casada. Aí depois que ele foi descobrir que não e tal, e não demorou muito, né, o Senhor nós nos uniu. Aí o dia de eu dar a resposta, falei, Senhor, eu tenho medo de não ser a tua vontade. Aí, o que aconteceu? O Senhor falou comigo na palavra, me deu uma palavra, e eu fui, e Deus usou o profeta que Deus mandou eu procurar. Ele não sabia de nada, só eu, Deus, eu e ele que sabia que a gente estava com aquele assunto para acertar. Quando eu chego na casa desse profeta, que é um presbítero Hélio, lá de Paulo de Fronten, quando me viu, eu falei, ei, jovem, eu tô passando do outro lado da rua, ei, jovem, vem cá. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Eu falei, Deus manda te dizer, é esse mesmo, mas só que quando eu estou falando contigo agora, o Senhor falou assim, entre em oração, porque quando eu estou conversando contigo agora, esse que eu vejo um demônio que está indo lá no Rio de Janeiro, onde ele trabalha, para fazer, e está acertado no inferno, para fazer de tudo para que vocês não aconteça esse casamento, porque grande é a obra. E te digo mais, o casamento de vocês não tem dinheiro no casamento de vocês, porque o mistério que Deus tem para vocês não cabe enriquecer vocês. E realmente nosso ministério sempre foi de pessoas humildes, de pessoas feridas, pessoas que ninguém tinha muita paciência, ninguém tinha muita compreensão, né? Esse é o perfil de pessoas que o Senhor, mais tarde, depois de casado, né, foi quando a missionária Tainá, para quem não sabe, é minha filha. Então foi exatamente no período de nascimento dela que o Senhor deu ordem ao meu esposo para fundar a Igreja Ministério e Poder da Oração. Então foi uma coisa muito linda, né? E outro missionário, sabe outro momento, missionário de batalha? Porque a Bíblia diz que Satanás, ele é passarinheiro. Você conhece algum passarinheiro que desanima de uma presa? Eu não conheço. Aqui nós temos amigos, né, que têm familiares passarinheiros. Eles, quando determinam que vão pegar um determinado animalzinho, eles não arredam o pé.
Então, assim também é o inimigo na nossa vida. Ele não arreda pé da minha vida, da sua história. E na minha vida não foi diferente. Quando nós casados, já quando fundamos a igreja, onde era o centro espírita da família, nós transformamos em igreja. Que nós chegamos para a família, né? E eles preferiram entregar o prédio e não quiseram comprar, então nós pedimos a propriedade, porque é herança nossa. Sim. E eles preferiram entregar, não quiseram comprar, e nós então transformamos em casa e em igreja. No dia da inauguração da igreja, foi marcado para o dia 31 de janeiro. 31 de janeiro. Mas aí um dia eu fui orar, eu tinha o costume de orar todos os dias às 3 da tarde. Eu fui orar um dia e o Senhor falou para mim assim: filha, entre em oração, porque o inimigo vai se levantar para matar um dos cordeirinhos. Mas fique em mim, eu vou dar livramento. Aí eu comecei a orar, avisei minha irmã, avisei minha cunhada, que era quem tinha as crianças pequenas na família. Porque o Senhor falou da família, mas não falou que eram os meus. O Senhor falou que iam os cordeirinhos. Então, na época, eram 6 ou 7 crianças, todos pequenininhos, de colo, né? O mais velho era o Moisés, Messias, que tinham 3 aninhos e pouquinho. Então, hoje, graças a Deus, são pastores. Pastor Daniel, missionárias Tainá, bebezinha de colo, a Thalita, que é cantora evangélica, também já com 2 aninhos e meio, o Misael, que é maestro e músico, e tinha 2 aninhos e meio. O que acontece? Eu pus minha cunhada, minha irmã em alerta, e também comecei a orar, ficar em alerta. Mas um sábado, antes da inauguração da igreja, faleceu um presbítero e vice-presidente da igreja, tesoureiro, aliás, da igreja, da nossa igreja, irmão Jó, lá de Morse. E então meu esposo, a gente teve que ir, fazer a cerimônia. E deixamos as crianças deixei minhas crianças com a minha cunhada, meu irmão, que é pastor Carlos Henrique, de Piraí. Aí deixamos e eles dava tempo, porque eles tinham que ir para um curso ainda teológico, mas eu ia chegar a tempo. Uhum. E o que aconteceu? A minha cunhada, ela tinha aquele chumbinho para matar rato, né? Tinha muito rato nas nossas casas. E ela pegou os vidros de chumbinho, por causa das crianças ser muito mexilona, ela colocou no travessão da casa dela. E ela, nesse dia, estava com as crianças todas de banhozinho tomado e tal, tudo na sala brincando, né? E só tinha levado a Tainá, que ela mamava no peito, e os outros todos ficaram, os 4 ali, brincando na sala de casa. Ela disse que, de repente, já estava passando roupa e entrou um vento estranho na casa dela. Mas ela, como é lugar nosso aqui no Ventania, ela disse que achou estranho, mas também não deu para perceber se era uma coisa espiritual. E as crianças com muitos brinquedos, de repente, os outros pequenininhos, Osana, Moisés falou: tia, mãe, Misael tá comendo chocolate todinho sozinho, não quer dar para nós. Aí ela: que chocolate o quê? Não tem chocolate? Vai brincar. Aí, daqui a pouco, eles tornaram a voltar para reclamar. E ela pegou e foi lá ver, né? Aí chamou ele, ela disse que ela chamou o Misael veio com um vidrinho na mão. Mas como um vidrinho tipo de injeção, que na igreja a gente pegava no hospital para fazer campanha do óleo ungido. Uhum. E ela estava com um monte desses vidrinhos no tanque lavando. Ela pensou que ele tivesse ido lá mexer. Ela brigou com ele, pegou o vidrinho. Aí eles tornaram a reclamar do chocolate. Ela foi ver. Quando ela chega lá, Misael estava com a boca cheia de chumbinho. Meu Deus. Aí foi aquele corre-corre, levou ele para o hospital, muito mal, entre vida e morte, e a doutora desesperada e tal. E nós lá no velório, meu irmão mais novo foi lá chamar, não quis me falar, me dar susto. Aí falou com meu esposo. Aí meu esposo deixou lá o velório, deixou outro pastor lá dirigindo. Aí ele disse que no meio do caminho, aquela voz do inimigo falou com ele assim: agora eu quero ver você glorificar a Deus. Eu estou matando seu filho e agora eu quero ver você glorificar a Deus. Aí nisso ele falou: Hilda, você vai para casa, ver como é que tá lá as crianças, e eu vou para o hospital, pode deixar comigo. Aí ele foi para lá, chegou lá, o meu irmão já estava lá, aí ele pediu, que era pai, né, deixou entrar, ele e meu irmão, pastor Carlos Henrique, oraram por ele, disse que quando eles oraram, a doutora permitiu, disse que tudo que o Misael precisava na hora era um milagre, porque ele estava morrendo.
Aí eles oraram por ele, ele começou a botar aquele chumbinho, aquele cano, né, que eles botam lá no veneno, foi subindo, foi saindo. Aí ela falou, Glória, a doutora muito novinha, disse que, que bom, isso é tudo que a gente está precisando, um milagre. Aí o que Deus fez? Operou o milagre, Misael não morreu, para a glória de Deus. Glória a Deus. E no outro dia estava correndo no corredor do hospital, acho que a primeira reação que ele teve foi quando ele acordou, né, por si, ele falou, estou com fome, quer mamar. E ele não mamava uma mamadeira, ele mamava 2, 3. Aí quer dizer que a doutora, não pode dar nada porque tá com o estômago ferido. Doutora, ele vai começar a chorar, a senhora não vai dar conta da choradeira dele aqui. Ela liberou, ele mamou uma, mamou 2 e foi uma bênção. Aí inauguramos isso foi em outubro, final de outubro, missionário. Quando foi em janeiro, que a gente foi inaugurar a igreja, aí o Senhor falou no ouvido do meu esposo, no púlpito, falou assim, põe a igreja de pé, dá 3 glórias ao meu nome, porque o inimigo que te perseguiria, nunca mais tu o verás. Olha, gente, eu não conto isso com alegria, mas conto com glória, porque Deus, Ele cuida dos seus. Tem que ver, mas Deus é amor, Deus não envergonha ninguém. Deus é amor sim, mas Ele é fogo consumidor. E a palavra de Deus, ela vale quando diz, ai daquele que toca num pequenininho que crê em mim. É como se tocasse na menina dos meus olhos. É forte. Tenta enfiar o dedo na menina dos olhos. Tenta enfiar o dedo no olho de alguém pra você ver como que incomoda. E que raiva que dá quando alguém bate alguma coisa no teu olho, dá vontade de dar um soco de volta. E assim é Deus quando alguém toca no pequenininho. Por isso que eu te dou um conselho aqui. Não toca no pequenininho. Pode ser o crente mais humilde, o crente mais esquisitinho. Não toca. Ele é menina dos olhos de Deus. E ali, queridos, essa pessoa, eu orando antes da inauguração da igreja, eu estava orando às 3 horas da tarde, que eu tinha esse costume. Hoje não tenho mais essa oração. E o Senhor mostrou para mim uma pessoa, não vou falar nome, tá, irmãos? Que é antiético. Essa pessoa da família que se levantou contra a gente para matar, porque a gente abandonou a Umbanda, a gente abandonou, né, a fé que eles acreditavam que era certa. Essa pessoa, Deus me mostrou uma entidade, sabe? Uma entidade muito grande. Ele era cor de bronze, como se estivesse pegando fogo. Muito forte, tipo esses homens que faz halteres, que aparece assim numa das academias, tipo aqueles homens de academia, mas ele era muito alto, uns 3 metros de altura. E essa pessoa estava prostrada diante daquela entidade, falando com ele em hebraico. O que ele falava com ela, o que ela falava com ele, eu não entendia. Mas o que ele respondia para ela, eu entendia. Ela falava alguma coisa com ele em hebraico e ele respondia em hebraico. Falava para ela, você tem certeza? E ela dizia assim, sim. Ele falou, mas você conhece as consequências? E ela disse, sim. Você está disposta a pagar o preço? E ela disse, sim, estou. Meu Deus. E essa pessoa estava prostrada diante daquela entidade com uma capa de veludo preta e vermelha, que quando a gente era do centro espírita, ela tinha ganho de um deputado, a entidade dela tinha ganho de um deputado. E essa pessoa, que era da família, ela tinha uma entidade que se manifestava na macumba, no centro, nos dias de sessões, que tinha que tirar a criança de colo e criança abaixo de 7 anos. Meu Deus. Não podia estar, porque senão ele avançava e ele comia. Meu Deus. Tá? Porque essa entidade ele metia dente no pescoço de galinha, de bode. Só que a gente, como criança, a gente não via. Mas depois a gente ficou sabendo o que fazia. Então, o que acontece? Chamava Seu Boi. Que hoje a gente entende que é uma entidade que recebe sacrifício de criança, que é Moloque. Então, quando ele manifestava, tinha que tirar, todo mundo. Sabe? Tinha que tirar. E ficava pesado, a coisa ficava pesada. Eu presenciei 1 ou 2 sessões onde ele não manifestava sempre, porque diz que a alma da pessoa que manifestava com ele não aguentava. Entendeu? Então, e era essa entidade que ela estava conversando. Ela estava com a capa que era para poder manifestar ele
tinha que botava essa capa. Quando botava essa capa, já era. Tirava rapidamente as crianças do lugar. Então, o que aconteceu? E ela estava conversando com ele. Ele falou assim, você sabe as consequências, não sabe? Você está disposta a pagar o preço? Ela respondia para ele, sim. Aí dizia, então tá feito. Ali ela fez um pacto. Ela fez um pacto. Isso foi a visão que Deus me deu foi em Para outubro. justificar o que aconteceu em outubro, né? A luta. Aí o que... contra a Não, vida depois que das meu filho saiu do hospital. Deus te Aí Deus me revelou deu essa visão. Sim. Aí eu entendi que era que foi uma obra, foi um pacto feito na macumba. Uma entidade para destruir, para matá-lo, para tirar ele. Entendeu? Para matar ele, porque olho por olho, dente por dente, né? Uhum. O que aconteceu? No dia da inauguração da igreja, o Senhor falou com meu esposo, põe a igreja de pé e dá 3 glórias ao meu nome, porque esse inimigo que te persegue nunca mais vai te perseguir. Aí meu esposo disse que... Aí meu esposo, eu estava nesse culto, meu esposo obedeceu, colocou a igreja de pé, era 7h10 da noite. No comecinho do culto tinha muitos irmãos que até hoje lembram. E nós demos glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. E o culto foi uma bênção. Seguiu normal, um Pentecoste, um poder de Deus naquele culto. Sabe, tinha irmãos que estavam até quase que desmaiando de tanta presença de Deus. E acabou o culto muito tarde, 10h30 da noite. E todo mundo foi para casa. E quando ia dar meia-noite, a gente estava na casa da minha mãe jantando. Quando de repente chega uma tia minha com a notícia, que naquele tempo a gente não tinha telefone, gente pobre não podia ter telefone, né? Minha tia veio, coitada, subiu o morro todo para poder avisar que essa minha tia, que é a que estava na visão do pacto, meu Deus, tinha falecido com infarto fulminante na casa dela. E que horas eram? 7h10 da noite. Exato momento que a igreja no exato momento, tá? Não convém aqui contar as circunstâncias, tá? Porque envolve outras pessoas. Eu não quero aqui causar problema e polêmica para o canal da missionária. Então, o Senhor, a pessoa, infelizmente. Então, Deus, ele é ainda o mesmo, ele não mudou. Tem gente que vê aquele Jesus coitadinho lá na cruz, tá? Aquele Jesus coitadinho dentro de um caixão da igreja católica, sendo velado na Semana Santa, e acha que ele é aquele coitado. A gente não pode esquecer que Jesus foi um coitado, sim. Se entregou voluntariamente, foi arrebentado no chicote, socaram a cara dele, cuspiram nele, bateram nele, crucificaram ele. Mas ao 3º dia ele ressuscitou. Já não foi mais como coitadinho. Ao 3º dia ele tomou posse do poder. Ele disse, eis que agora todo o poder me foi dado em cima no céu, embaixo no céu e na terra. Então Jesus não é mais aquele coitadinho. Então não brinca com o Senhor. Esses dias falando que... Uma espírita. Esses dias eu vi uma espírita falando que existe sim pessoas que desejam mal para outra ali, né, na religião. Porém, ela está invocando um espírito pesado que se alimenta do ódio do que a pessoa está pedindo. E depois que ele faz o que eles estão pedindo, ele vai voltar querendo mais. Ele vai se sustentar do ódio daquela pessoa. É o que com certeza aconteceu. Ela pediu, fez um pacto com esses espíritos, né? E tem a consequência. Mas na minha visão, a consequência foi a própria alma dela. Na minha visão, lembra que eu contei? Na minha visão, ele perguntou para ela, você sabe o pacto, ela sabia, sabe a consequência. Está disposta a pagar o preço? Ela falou, estou. Porque ninguém vai inocente, né? Ninguém é inocente na maldade. Deus diz que não vai, como é que diz a palavra? Que ele não toma o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Verdade. Então, se foi cobrado, foi porque ela sabia o que ela estava pedindo. E a lei da ceifa sementeira, que a Bíblia fala, que o próprio Jesus fala no Novo Testamento. Plantou, colheu. Que o homem plantar isso, ele se ferrar. Dizem que a plantação não é a obrigação, mas a colheita... A colheita não tem jeito. Plantou na carne, vai colher na carne. Plantou ódio, você não vai colher amor. É verdade. Né? A menos que você se arrependa. Sem pagar a conta. Eu me lembro, sabe, missionária, de um irmão, esse irmão hoje ele mora em Macaé. Ele conta que quando ele não era cristão, quando ele era molecote, assim, uns 16, 17 anos,
ele e os amigos dele, quando via os crentes pregando, eles jogavam pedra nos crentes. Porque hoje ele mora em Macaé, aqui de Barra do Piraí. Ele conta que quando ele era molecote, ele com os colegas dele vinha do futebol, tinha os crentes lá no culto da tarde, culto ar livre, aí ele jogava pedra, debochava, falava e tal. E ele disse que um dia, ele, depois de aceitar Jesus, ele foi fazer os ar livre. O que aconteceu com ele? Ele foi jogado pedra e um rapaz veio do nada, foi lá onde ele estava, deu um tapa dentro da cara dele. Aí quando ele quis ficar com raiva, o Senhor falou para ele: você se lembra o que você fazia com meus servos? Então, você está colhendo o que plantou. Entendeu? E Deus permite essas coisas que é para depois você não ter que pagar. Né? Porque a Bíblia diz que Jesus é a porta do céu. Se Jesus é a porta, não adianta que com rancor, com raiva, com ira, com deboche, né? com esperteza, roubando os outros, sendo esperto em cima dos outros, pensando só na lei do Muricy, não passa pela porta. Pela porta só passa quem? Quem se santifica. Então isso eu acho que faz parte do processo. Que eu termino o testemunho, tem muita coisa maravilhosa que Jesus contou, que Jesus fez, que Jesus preparou, coisas maravilosas, muitos livramentos maravilhosos, sabe? Eu, quando tive meu último filho, eu ia morrendo também no centro cirúrgico, tá? Mas o Senhor teve misericórdia de mim. Teve também uma outra situação que eu ia ficar paralítica, tá? Mas o Senhor usou revelou por um amigo, que hoje é um pastor lá em Japeri, Paulo de Fronten. Muitos anos a gente não se viu, o Senhor falou com ele, tirou ele lá de Japeri, trouxe ele aqui em Barra para orar por mim, porque eu ia ficar paralítica por causa também de uma bruxaria. Eu ia ficar de cadeira de rodas, eu não ia andar. E Deus teve misericórdia de mim, me deu um grande livramento. E para a glória do Senhor, hoje a gente segue fazendo a obra, ser firme no Senhor. E uma palavra que eu quero dar para você que é por qualquer coisa, quer desanimar, quer achar que Jesus não cuida de você, Ele cuida. Ele cuida de você. Não desanime por qualquer coisa. Porque o Senhor, quando morreu na cruz do Calvário, Ele não gritou lá na cruz: agora está feito, tudo está consumado, agora é casa, carro do ano, carro na garagem, melhor salário. Não, Jesus não gritou. Ele disse: está consumado, Pai. O está consumado que ele fala é o quê? Agora não tem mais barreira entre mim e Deus, entre você e o Pai. Não tem mais dificuldade para você ser salvo. E a única coisa que Jesus veio trazer na cruz do Calvário, que ele veio prometer para a gente aqui na Terra, missionário Fernando, é o quê? A certeza de salvação. O resto, tudo é consequência. Tem um pastor amigo que fala: as bênçãos materiais são consequências de uma vida de fé. Mas o que Jesus veio fazer por mim, por você, é isso que eu estou te contando. Libertação. Hoje eu sou uma mulher que eu passo pelo que eu passar, jamais que eu chego diante do Senhor, vou me matar. Quero morrer, jamais. Pedir para ir para o céu é outra coisa, né? Então, o Senhor, Ele cuida da gente, Ele cuida de você o tempo todo, tá? E na cruz do Calvário Ele não prometeu riqueza, não prometeu melhoria financeira, não prometeu que você nunca ia ficar doente, que você não ia morrer. Não existem essas promessas na Bíblia. Então existem pessoas, sabe, eu tenho visto nos últimos dias, pessoas que têm questionado muito o Senhor. Poxa, eu sou serva, eu sirvo a Deus há tanto tempo, sou fiel há tanto tempo, e por que isso está acontecendo comigo? Esta semana mesmo eu ouvi de uma mãe cristã, de uma menina, de uma adolescente que está passando por uma problemática muito grande, de um câncer, está enfrentando um problema de um câncer. Ela disse que ouviu de um amigo de trabalho, dizendo: você não diz que o seu Deus é todo poderoso, que você não serve a Deus com tanta firmeza, por que ele está deixando você passar por isso? Você entendeu? Então, a salvação não tem nada a ver com o bem-estar na Terra. Ela traz também o bem-estar, claro, como consequência do que você crê. Mas isso não vai te livrar de nada que as outras pessoas passam. A Bíblia diz que o sol, ele nasceu, todo mundo, bem bons e maus, eles veem o brilho do sol. Então a enfermidade, quantos cristãos fiéis, verdadeiros, pastores que faleceram por causa do Covid? Entendeu? Então o que Deus quer dizer? Não, eu não mandei Covid para castigar ninguém,
Porque se o Covid, as doenças, as enfermidades fossem um castigo da parte de Deus, os que ele ama estariam livres. A morte mesmo é o maior castigo. E Jesus passou por ela. Então não Amém. deixe ninguém te enganar. A morte na cruz do Calvário veio para te dar isso, libertação. Amém. Tá bom? Fica com Deus. E quando a missionária me convidar, eu volto para contar mais coisas, aventuras da oração, tá? Amém. Porque servir a Deus é isso, viver uma aventura. A vida do cristão nunca é igual, né, missionária? Verdade. Todo dia tem uma novidade. Amém. Quero agradecer aqui a você que ficou até o final para ouvir mais um depoimento, mais uma parte, né, desse testemunho maravilhoso da irmã Hilda. E quero dizer a você, não desista, persista, porque Deus tem muito mais para se revelar. Quanto mais a gente mergulha, mais a gente vê que é fundo. A mais maravilhas do Senhor, as misericórdias dele não tem fim na nossa vida. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, mãe. Amém. Paz, Senhor.